Então, a minha saudação a todos. Estamos aqui hoje, então, em nome de Jesus, na segunda-feira, nossa live da segunda-feira. E vamos estar fazendo, então, uma meditação, um regar, que vai falar sobre egocentrismo. Né? Como se livrar do egocentrismo, ou livre-se do egocentrismo. Tem base no nosso culto mundial de ontem, né? Domingo. E então, nós já tínhamos visto falar noutra live sobre o ego, né? Vamos voltar, então, a falar sobre o ego, agora saber como a gente se livra, né? E sabe que o ego tem a ver com o velho homem, né? É a herança que nós temos de Adão, que veio lá da queda. E Jesus mandou amar o próximo como a si mesmo, né? Que é totalmente contrário ao amor natural, ao amor do homem natural. Mas vamos, então, começar fazendo uma leitura, João 15, que é Jesus falando aqui, João 15, a partir do 9, vamos ler até o 13, João 15, do 9 ao 13, amém? Que fala assim: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que estes, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Amém? Então, vou convidar a Nora a fazer a oração inicial. Logo após vamos estar ouvindo 2 cânticos e depois vamos ouvir, então, o nosso Nutri Vídeo de hoje. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, te convidamos agora, ó Senhor Jesus, ser tu entronizado agora, Senhor, nesse momento, Senhor, nas nossas mentes, nos nossos corações, Senhor, que cada um, Senhor, que assistir, Senhor Jesus, essa live, Senhor, possa estar sentindo a presença do teu Santo Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Clamamos, ó Senhor, que tu venha estar operando, Senhor, na nossa mente, na nossa vontade, nas nossas emoções, nos curando, nos restaurando, Senhor, fazendo uma obra, Senhor, de restauração em cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, que a obra que tu começaste, Senhor, quando te aceitamos como Senhor e Salvador, tu possa concluir até o dia da volta do Cristo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Então, louvamos ao Senhor. Há um trono glorioso no céu, é para lá que levanto os meus olhos. Lá está a esperança que consola e conforta. Estamos fartos de tanto desprezo. Há um trono glorioso no céu, é para lá que levanto os meus olhos. Lá está a esperança que consola e conforta. Faz minha alma gostar de ti. Faz minha alma gostar de ti. A riqueza
está só em ti. Nada mais terei falta, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Faz minha alma gostar de ti. Faz minha alma gostar de ti. A riqueza está só em ti. De nada mais terei falta, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Esse próximo louvor diz para trazermos à memória tudo aquilo que pode nos dar esperança, tudo aquilo que Deus já fez em nossas vidas. É isso que nos dá esperança. Tudo aquilo que já foi feito nos tempos antigos, que é nos trazido a revelação por meio da palavra, também pode nos dar esperança. Devemos pensar somente nas coisas do alto, somente em Cristo Jesus, em nome de Jesus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória, manifestados com Ele em glória. Amém. Convido todos os irmãos a abrir a palavra no capítulo 6 de Lucas, verso 32. Até o 36. Vamos orar juntos. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isto? E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Pois bem, aqui o Senhor libera realmente um padrão da vida, um padrão celestial, e que configura para o homem natural a sua grande dificuldade de alcançar esse nível tão elevado de humildade. Que desafio para todos nós, quando olhamos para esses versículos e não temos a realidade do que está escrito aqui. E eu quero dizer para os irmãos que poucos são os cristãos que, nestas gerações que se passaram, inclusive a contemporânea, que alcançaram esse padrão. Porque esse é um padrão de Cristo. No versículo 32, está escrito: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Se você olhar para o viver cristão nas igrejas, no dia de hoje, se você olhar a relação dos crentes, como está hoje, nós podemos facilmente perceber, discernir que não temos a relação de amor que Cristo deseja para o corpo de Cristo ainda. Não estamos adequados. Estamos devendo para o Senhor. Se eu fizer o bem somente para aqueles que fazem o bem para mim, isso é a nossa prática humana.
Essas são as nossas tradições de como nós agimos. A gente só gosta de quem gosta da gente e quem faz o bem para a gente. Mas Jesus era diferente, irmãos. E ele veio nos ensinar uma novidade de comportamento. O Senhor amava a todos, os pecadores, os mais pecadores, os menos pecadores, os mais sujos, os menos sujos. O Senhor ama a todos. É óbvio que para que alcancemos esse padrão elevado, nós precisamos fazer com que a vida divina cresça dentro de nós. Porque são virtudes que só Cristo tem. Eu não tenho isso na minha natureza humana, você também não tem, porque a natureza humana, o traço mais forte da expressão humana é o egoísmo. Pensar só em si mesmo e naqueles que ele ama. Mas o Senhor está dentro de nós para nos levar a tais experiências completamente novas de amar os nossos irmãos generalizada. Todos são dignos do nosso gastar da nossa vida para que eles sejam edificados, cuidados. O Senhor diz que se você é cristão, se você está numa igreja, se você nasceu de novo, você não pode mais agir nos padrões caídos, humanos. Nós precisamos ser diferentes. Mostrar essa diferença que pode impactar a sociedade onde vivemos. É possível viver tal padrão porque Cristo está dentro de nós. Nós precisamos nos negar. Precisamos renunciar à forte vontade humana e fazer Cristo consolar o nosso coração, cuidar do nosso coração quando estamos passando por sentimentos de perda por causa de servir os outros. Porque quando nós nos dedicamos para os outros, nós sofremos. Nós perdemos a nível natural. Mas na verdade ganhamos de Cristo muito, muito mais. Precisamos mudar os valores, os princípios que estão alojados na nossa mente. E Jesus disse aqui que é para amar até os vossos inimigos. Mas que dificuldade, que desafio que Deus nos coloca. Fazei o bem e emprestai. Emprestar as nossas coisas que queremos e amamos e precisamos é muito difícil. Às vezes nós temos duas coisas, mas não queremos nos desfazer de nenhuma. Porque achamos que vamos precisar. Mas o Senhor diz, emprestai e não esperem receber. Porque somos irmãos da família de Deus. Se alguém está necessitado, e se o Espírito dirigir que eu empreste algo para alguém, eu não espero receber de volta. Não devemos esperar. Porque se eu espero, isso é um procedimento natural. E se eu espero e não vem, eu vou me amargurar. E isso, quando amarmos de forma incondicional os nossos irmãos, as contendas no corpo de Cristo vão sumir, vão desaparecer. Quando nós vamos deixar de ser egoístas,
e achar que todos os que não têm, e eu tenho de sobra, o Espírito Santo com certeza vai tocar o meu coração para dividir com meus irmãos. Esse é o pensamento de Cristo. Muitas vezes eu emprestei coisas no início da minha experiência cristã que veio danificada, que veio com defeito. Porque quando a gente empresta as coisas, às vezes vem com defeito, às vezes não vem de volta, e às vezes vem perfeito. Mas a gente tem que saber lidar com todas essas situações quando emprestamos coisas. Porque vale muito mais o vínculo do amor pelo Espírito e da fé do que qualquer coisa material. O Senhor, finalmente, diz que é para mim ser misericordioso, porque eu sou filho do Pai da misericórdia. Como é que eu vou ser maligno, maldoso na igreja? Se eu sou filho de um Deus cheio de amor e misericórdia, como é que o filhote dele vai ser maldoso, irado, contencioso, brigão? Vamos pensar na nossa condição miserável e como nós precisamos de Cristo todos os dias para queimar a natureza pecaminosa de Satanás que está em nós. Está na carne, como disse Paulo em Romanos 7:24, 7:18. Ali está a revelação de que o mal habita em nós, na carne. E ele é ruim, ele é maldoso, ele é egoísta, ele é fofoqueiro, ele tem todos esses defeitos. Ele julga as pessoas, mas os filhos de Deus, o novo homem, não faz essas coisas. Pelo contrário, ele luta, ele briga com as trevas, mas ele ama os irmãos. Ele resolve a perder. Você já resolveu a perder? Você já resolveu a ser desgastado em favor da edificação de outros? Ou você não consegue fazer essas coisas? Ou você não tem disposição para isso? Se está nessas condições, lamentável, porque nós precisamos buscar mais o Senhor. Mais o Senhor. Porque é dando que se recebe. Eu gosto de repetir isso, é dando que se recebe. Agora, eu não posso me aproveitar das coisas que são dos outros. Não. Tudo que é dos outros é dos outros. Agora, tudo o que é meu pode ser de todos. Depende do Espírito e de minha alma entender o amor de Deus e a realidade das coisas espirituais. Hoje, que tem muito no corpo de Cristo, é pessoas querendo sempre ganhar coisas, mas não querem dar nada, nem para Cristo e nem para os irmãos. Mas ganhar eles gostam. Então, que o Senhor nos dê a sua graça, e o Senhor quer um procedimento de misericórdia de nós na casa de Deus. De misericórdia, não de obras, de serviço, de correria, de pregações e correria. O Senhor quer um tratamento amável, cheio de paciência e misericórdia, em favor da edificação dos meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe para que esse padrão tão maravilhoso e elevado e tão grandioso venha fazer parte do nosso coração e das nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja enriquecendo, abençoando a vida de todos vocês. Amém. Amém, meus irmãos. Então, hoje falando aqui sobre o ego, novamente, egocentrismo, né? Amém? E o ego
egocentrismo, quer dizer, aquilo que se acha o centro, é a natureza do velho homem, ou seja, a natureza adâmica que nós adquirimos lá no Éden, né? Essa natureza que ela quer ser adorada, ela quer ela ser o centro, quer dizer, é o próprio inimigo de Deus que está ali, né? Amém? Mas Jesus veio, então, para nos desfazer as obras do diabo em nós, amém? Então, irmãos, vamos ver, começando aqui, é Mateus 22, é o 22, 38 ao 42. Teve um erro ali. Então, e aí Jesus falando aqui, então, este é o grande e primeiro mandamento. Hein? Vamos ler primeiro 37, que ele vai falar ali, né? Então, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então aqui aparecem os dois primeiros mandamentos. E esses dois mandamentos já existiam lá no Velho Testamento, né? Já existia, bem? Então, mas na verdade o que Jesus fala, né? O que Jesus falava? Então, né? Que ele veio para cumprir a lei, amém? Então, o mandamento, ele cumpriu os dois mandamentos, ele mostrou para nós como é que nós podemos, como é que nós fazemos para amar Deus, né? Sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, que ele falou muito, amar ao próximo como a si mesmos, né? Amém? Então, Jesus veio para desfazer as obras do diabo, né? Veio para nos libertar. E a gente nota que essa natureza egoísta já nasce, né? É muito fácil a gente ver das crianças. As crianças se colocam sempre no centro. Tudo é para ela, tudo é dela, né? Ali já é a manifestação do ego, a manifestação da natureza caída. Aí, com o tempo, isso vai sendo educado, né? A criança vai sendo educada e melhora, mas aquilo fica ali, né? Mas Jesus não veio para fazer reforma, ele veio para substituir, fazer uma substituição, tirar a natureza do ego, que a gente recebeu no Éden, e nos dar a nova natureza de Deus, né? Então, para isso, nós precisamos, primeira coisa, é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, precisamos receber a habitação do Espírito, né? Primeira coisa que temos que fazer, então, é receber essa natureza nova. E depois, então, começa o processo que a gente chama de restauração da alma, ou seja, a nossa alma sair do comando da velha natureza e passar para o comando da nova natureza. Amém? E nós vimos também como exemplo assim de como se manifesta essa natureza. Vamos ver aqui um exemplo lá na religião, né? Um exemplo lá na religião. Então, mais um irmão, amém? Bem-vindo, irmão José, em nome de Jesus. Está chegando mais um irmão aqui. Já tínhamos aqui a irmã Francinete, o irmão Sullivan. Seja bem-vindo, meu irmão. Mas então, hoje falando sobre o egocentrismo, como se livrar do egocentrismo. Na verdade, quem nos livrou do ego foi Jesus, né? Vou ver um exemplo aqui de manifestação dessa natureza egocêntrica, né? Eu vou ver então aqui, agora é Lucas 18, do 9 ao 12. Lucas 18, do 9 ao 12. Que é uma parábola que Jesus contou. Então, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Olha aqui, então, né? Eles confiavam em si mesmos, natureza do ego, né? Não era Deus, bem? E, continuando 9 ainda. Então, confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Aqui é a natureza velha, né? Então, desprezava os outros. Então, aqui está um exemplo. Então, Jesus contou essa parábola. Vamos ver agora o versículo 10. Então, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens,
roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Né? Vamos parar um pouquinho no 11 aqui. Então, a gente nota aqui o ego se manifestando, né? Natureza do ego. Ele se colocava como perfeito. Então, né, de pé, orava de si para si mesmo. Né? Ó Deus, te dou graça porque eu não sou como os demais homens. Olha aqui. Né? Então, essa natureza enxerga o defeito dos outros, né? E não vê defeitos em si mesmo. Então, roubadores, julgando todo mundo injusto, adúltero, quer dizer, ninguém prestava, só ele era perfeito, né? E ainda acusou o irmão que tinha lá, que estava lá. Ó, nem ainda como este publicano. Né? Então, é a manifestação da natureza velha, natureza caída, onde eu sou o centro, né? Natureza egocêntrica. Né? E ele continuou no 12 ali, ó. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu sentia perfeito, né? Então, aqui está a manifestação do ego, né? Amém? E não é o que o Senhor Jesus quer. Ele se achava, porque ele cumpria determinados preceitos da lei. Mas ele cumpria determinados preceitos, mas o que acontecia, né? Ele julgava, ele se achava melhor que os outros, né? Amém? Quer dizer, o mandamento que Jesus falou, amar o próximo como a ti mesmo, nem pensar, né? Ele era o centro. Então, essa é a natureza egoísta e se manifesta, então, através do espírito da religiosidade, o espírito da religião. Né? Vamos ver outra manifestação dessa natureza. Vamos ver agora Lucas 12, do 15 ao 20. Lucas 12, do 15 ao 20. Aqui, outra manifestação da natureza, que centraliza tudo em si mesmo, tem a ver, então, com a avareza. É outra parábola que Jesus contou também. Né? Então, lhes recomendou, tende cuidado, Jesus falando aqui, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Né? Ó, o versículo 16. Ele proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Né? Ele tinha, quer dizer, o campo produziu em abundância, estava sobrando. Né? O que a natureza egoísta faz? Né? Ele não pensou em repartir, não, né? Ele pensou no quê? O que eu vou fazer? Isso é meu. Então o egoísmo pensa sempre nele. Né? Que farei? Pois não tenho... agora, e arrazoava, então, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Né? E olha o que ele... a conclusão que ele chegou. Que é a conclusão do velho homem, irmãos. Né? E eu digo que tudo isso está em nós. Irmão. Nós temos que olhar para essas coisas e que a palavra serve para nos mostrar a natureza que está em nós. E se arrepender, confessar e realmente tomar uma posição de mudança. Vamos continuar o 18, então. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros. Olha só, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu fruto, meu produto e todos os meus bens. Né? Ele aumentou o tamanho do celeiro. Amém? Cada vez acumular mais, cada vez querer mais. Natureza egoísta, natureza caída. Né? Amém? O 19, então direi a minha alma, olha aqui, né? É um exemplo assim, terrível de egoísta. Né? Direi a minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Né? Amém? Então, olha, mas o que Jesus falou para ele? Né? No versículo 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Né? Amém? Então, Jesus aqui falou que o mais importante é o quê? Não é acumular riquezas. Né? Amém? É a alma, salvação da alma. E só quem pode salvar a nossa alma é Jesus. Salvar a natureza egocêntrica, né? E nos conformar, então, à nova natureza que já está em nós. Tu aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tu creu, tu foi batizado, tu tem a habitação do Espírito em ti. O Espírito Santo está em ti. Então, é só eu me inclinar para o Espírito. Amém?
E vamos ver agora como é que a gente faz, então, para se inclinar para o Espírito. Vamos ver aqui, então, vamos ver agora Mateus 16, 24. Essa passagem, quem está na Igreja de Jesus mais tempo, conhece de cor, né? Então, para que a nova natureza, natureza de Jesus, natureza de Deus, natureza divina que está em mim, que ela possa tomar posse, né, da minha alma, minha mente, vontade e emoções, né? Eu tenho que fazer o que está aqui. Jesus falou, então, né? Então, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, o que tem que fazer para me livrar do ego, né, natureza egocêntrica? A si mesmo se negue. O que ele falava aí? Nega a natureza egoísta, que pensa só nela mesma, né? Amém? Que não se preocupa com os outros, que quer se acumular, né? Então, negue a si mesmo. O que está dizendo aqui? Negue o ego. Negue o ego. Amém? E o faz o quê, então? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Isso envolve uma cruz. Amém? Envolve a cruz. Então, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz. E aí siga Jesus. Amém? Então, aqui está a receita para eu me livrar do egocentrismo. Né? Livre-se do egocentrismo. Mateus 16, 24. Né? Amém? E para eu conseguir isso, outro conselho espiritual que Jesus deu para nós. Esse conselho aqui é muito importante. Né? Eu já tenho a natureza em mim, mas para que a nova natureza cresça em mim, eu tenho que seguir o conselho que Jesus deu para nós, lá em João 6,57. João 6,57. Vamos ver ali, então. Então, Jesus falando aqui, então. Assim como o Pai que vive me enviou, ó, assim como o Pai que vive me enviou. Jesus sempre falava do Pai, né? Ele amava o Pai em primeiro lugar. Ele cumpria os mandamentos, né? Assim como o Pai que vive me enviou. O Pai vive, né? Ele me enviou. Igualmente, eu vivo pelo Pai. Amém? Ele vivia pelo Pai. Ele não fazia nada que não fosse vontade do Pai. Ele amava o Pai em primeiro lugar. Ele cumpriu o primeiro mandamento, né? Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então eu tenho que me alimentar de Jesus para viver por ele. E o que é se alimentar de Jesus, né? Aí envolve o quê? Algo muito importante. A palavra de Deus, né? Então a importância que tem eu estar lendo a palavra, eu meditar na palavra, né? Que aí eu estou alimentando de Cristo, da nova natureza, né? O que vai acontecer se eu me alimento? Vamos ver agora, então, Romanos 12, 2. Amém? Aqui, então, se eu estiver me alimentando da palavra de Deus, por isso que é importante, medita na palavra, né? Foi o que foi falado lá para Josué, né? Medita na palavra de dia e de noite. Medita, e meditar envolve tu ler a palavra, né? Tu meditar na palavra e tu colocar em prática, né? Não é somente conhecer, conhecimento, mas praticar, né? Então, o conselho que é dado aqui, Deus usou o apóstolo Paulo aqui, né? E não vos conformeis com este século. Então, o que quer dizer aqui? Não te conforma com o mundo, né? Não te conforma. Não tome a forma do mundo. Mude, né? Então, transformai-vos pela renovação da mente, né? A porta de entrada da nossa alma é a nossa mente. É porta de entrada da alma. Então, tem que ter cuidado. O que vai entrar na tua mente? Ali é porta de entrada. Aquilo vai afetar a tua vontade, tuas emoções, né? O teu ser é afetado por aquilo que entra na tua mente. Então, a transformação, eu vou sair do jugo, né, do ego, do jugo das trevas, e vou passar para Cristo, né? Amém? O jugo de Jesus, ele falava, meu jugo é suave, meu fardo é leve, né? Pela renovação da mente. Aí eu vou experimentar na sequência. Se eu fizer isso, se eu começar a renovar minha mente, e renovar a mente envolve meditar na palavra, ler a palavra. Já vi pessoas que não sabem ler, ouve a palavra, né? Ouve a palavra. Não sabe ler, tu pode ouvir a palavra. Amém? Tu está se alimentando também. Amém? Então, para que experimenteis, aí tu vai experimentar
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Aí eu vou realmente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém? Que Jesus diz que ele cumpriu a lei. Ele fez a parte dele, né? Mas nós temos que fazer a nossa. Tem uma parte que nós fazemos. Jesus não faz a parte nossa, ele faz a dele. Ele nos justificou, morreu na cruz, foi o exemplo de cumprir os mandamentos, né? Ele amava a Deus sobre todas as coisas, escolheu obedecer a Deus até a morte de cruz, né? Amém? E ele amou o próximo, né? Então Jesus escolheu amar ao próximo como a ele mesmo. E é o que ele quer de nós, né? A natureza que está em nós é a natureza egoísta. Então, a educação natural, a educação formal, ela mascara muito isso, mas essa natureza está em nós. Então, o que vai transformar é a mudança. Eu tenho que sair do comando do ego, que é a natureza das trevas, e passar para o comando de Deus, comando de Cristo, que é a natureza que já está em mim, está no meu espírito, né? E tudo isso é obra sobrenatural. Isso não é coisa natural, né? Porque quem vai fazer isso aí é Deus. Mas tem uma parte que Jesus fez, já fez. A parte dele está pronta. Agora, a mim tem uma parte que eu tenho que fazer. Então, a minha parte Jesus não faz. Aí eu tenho que escolher fazer, né? Eu tenho que escolher rejeitar aquilo que é trevas. Eu tenho que escolher viver aquilo que é da palavra de Deus. A minha escolha, que a hora que eu escolher, aí Deus começa a sustentar aquela minha escolha, né? Bem, à medida que eu vou começando a praticar a palavra, eu vou recebendo essa nova natureza na minha alma, né? A alma está recebendo a nova natureza, ela está recebendo o comando da nova natureza. Aí a velha vai saindo. Não tem como as duas conviverem juntas. A hora que entrou o que é de Cristo, o que é das trevas vai saindo. Não tem como, não ocupam o mesmo lugar, né? Por isso que a palavra diz que a carne milita contra o espírito contra a carne. O espírito está entrando, a carne vai saindo. Eles não se dão. Né? Agora, para eu tirar a natureza velha, para ela sair da minha alma, eu tenho que querer. E eu tenho que conhecer a palavra, tenho que meditar a palavra, que eu estou recebendo óleo, né? Eu tenho que meditar na palavra e praticar a palavra. A hora que vem uma situação, vem uma prova para mim, eu tenho que escolher fazer a vontade de Deus, não a minha. Amém? Aí eu estou sendo transformado. E eu vou experimentar, então, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, aqui é como se livrar do ego, né? Como livre-se do egocentrismo, né? Como te livrar da natureza velha, da natureza caída. E poder desfrutar da nova natureza e se tornar um filho de Deus, né? Tem uma passagem que diz que Deus faz chover sobre o campo do justo e do injusto. Amém? Ele não faz distinção. Amém? Deus é amor. E Deus é um amor, assim, incondicional. Por isso que quando a gente vê aquela passagem ali de Jesus falando, a gente vê que é uma coisa diferente. Ora pelo que te persegue, né? Abençoa o que te amaldiçoa. É amor incondicional. É a nova natureza, a natureza de Deus. E se eu praticar a nova natureza, eu vou estar sendo filho de Deus. Eu estou praticando a nova natureza. E eu vou começar a expressar Cristo. E eu vou fazer diferença. E eu me torno sal e me torno luz, a hora que eu faço isso, né? E a honra e a glória sempre é de Deus. Amém, meus irmãos? E então, nossa mensagem de hoje, né? Hoje o pessoal que está na nossa live, nenhum deles gosta de falar, né? Não adianta eu chamar, que os irmãos sempre tem irmãos que entram na live e dizem, não, olha, eu quero só assistir. Então, amém, tem que respeitar os irmãos, né? Não pode também forçar o irmão a... Cada um sabe de si, né, irmão? Se respeita. E às vezes tem irmãos que tem os que gostam, amém. É importante sempre que... É importante, eu valorizo compartilhar, né? Deus usa todos nós, irmão. Não tem aquela coisa de só usar só um, né? Tu tem o Espírito em ti, tem o Espírito Santo, Deus pode te usar, né? Amém. Mas então, pedir para a Nora, então, compartilhar com a gente também. Amém. Amém? Então, vamos abrir em Gálatas 5, 16 e 17.
Então diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. São os desejos, né, da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. E o Espírito, esse Espírito aqui é com letra maiúscula, então é o Espírito de Deus, né? Contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, dentro do nosso espírito humano, né, está o nosso espírito e o Espírito de Deus, que é o Espírito com letra maiúscula. E o Espírito, o espírito humano se inclina para as coisas do Espírito de Deus, né? Agora, a nossa alma, ela vai escolher a quem ela quer seguir, ou ao Espírito de Deus, ou à carne. Então, por isso que nós temos que estar renovando a nossa mente, como foi falado, né, lá em Romanos 12:2, para que a gente não siga mais as coisas da carne, do mundo, né? Mais as coisas de Cristo, do Espírito. Então, diz ali que a carne milita contra o Espírito de Deus e o Espírito de Deus contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Quer dizer, se o nosso querer estiver inclinado para a carne, né, nós temos que negar a nossa vontade, temos que rejeitar a nossa vontade. Né? Temos que fazer o que diz lá em Mateus 16:24. Então, vamos para Mateus 16:24. Então, diz assim, ó. Então, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim. Então, aqui Jesus faz um convite. Depois que a gente aceita ele, que a gente se batiza, se a gente quer ser discípulo, a gente tem que ir após Jesus. Tem gente que aceita Jesus como Senhor, como Salvador, mas quer ir na frente de Jesus, quer que Jesus simplesmente faça as vontades dele. Quer que Jesus seja, né, o gênio da lâmpada, que vai fazer todas as vontades dele, todos os desejos dele, né? Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, venha após mim, atrás de mim. A si mesmo se negue, quer dizer, aquilo que nós queremos, que não faz parte da vontade de Deus, do plano de Deus, nós temos que negar, nós temos que rejeitar, renunciar, né? Então, se alguém me faz algo e eu fiquei irado, eu fiquei com ódio, com ira, com amargura, eu tenho que rejeitar o ódio, a ira e a amargura para seguir Jesus, para fazer aquilo que Jesus fazia. Jesus perdoava, Jesus amava, Jesus orava pelas pessoas, então eu tenho que seguir o exemplo de Jesus. Eu tenho que me negar, tomar a cruz, quer dizer, a cruz é a vontade de Deus para a minha vida e não a minha. Muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus, né? Então eu tenho que rejeitar a minha e seguir a de Deus, tomar a cruz, né? Tomar a cruz, então, é tomar a vontade de Deus sobre a minha vida. E siga-me, e siga Jesus, né? Então eu tenho que seguir Jesus, tenho que ir após Jesus, né? Vamos também abrir lá em Gálatas 5, 24 e 25. Então, diz assim, ó, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Então, a carne é o nosso corpo agindo de forma independente, segundo as paixões do mundo, segundo as vontades, né? E ideias, pensamentos que eu tinha quando eu não tinha Deus no governo da minha alma, né? Agora eu tenho que perguntar para Deus as coisas. Eu tenho que fazer aquilo que Ele diz, aquilo que Ele quer, né? E aquilo que é da alma, diz aqui, é tudo que é paixão da alma, concupiscência, desejo da alma, eu tenho que negar, eu tenho que crucificar, né? Então eu tenho que abandonar aquilo que é desejo, vontade, pensamento, mas está contrário ao que Deus fala, está contrário à palavra. Então, a minha bússola é a palavra. Se algo está fora dos padrões de Deus, eu tenho que rejeitar, eu tenho que crucificar,
né? Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quer dizer, o Espírito de Deus está dentro do nosso espírito humano. Então, agora eu tenho que seguir aquilo que o Espírito de Deus quer, aquilo que o Espírito de Deus manda eu fazer. O que o Espírito de Deus manda eu fazer? Manda eu amar todos, amar Deus em primeiro lugar e amar os outros como eu me amo, né? Na mesma intensidade, quer dizer, eu não posso amar mais a mim do que os outros, né? Então, eu tenho que fazer aquilo que o Espírito diz, andar segundo o Espírito, né? Andar como Jesus andava segundo a vontade do Pai. Então, hoje nós temos que seguir o mesmo exemplo de Jesus, né? E se tem alguma coisa que está indo contra a minha vontade humana, eu tenho que crucificar ela, tem que morrer. Eu vou ter que fazer aquilo que Deus diz, mesmo que doa, né? Mesmo que eu não tenha vontade. Aí eu crucifico a minha vontade e faço o que Deus diz, né? Por quê? Porque aí o Espírito de Deus vai vir me sustentar, vai vir. Quando Jesus estava lá no deserto, né? Estava com fome, depois de passar 40 dias sem comer, ele estava com fome. E Satanás disse para ele: transforma essas pedras em pães, né? Satisfaz a tua vontade. E Jesus disse para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele rejeitou a vontade humana dele, né? Para não fazer o que Satanás estava dizendo, mas fazer o que Deus dizia. E no momento que ele venceu aquela tentação ali, que Satanás foi embora, os anjos vieram e serviram ele. Porque ele não caiu na tentação, né? Então, nós temos que cuidar para não cair nos desejos da carne, né? Então, tu tem dá tuas primícias de manhã. Ah, mas hoje está tão frio, hoje está chovendo, vou ficar um pouco na cama. Não! Vai lá, dá as tuas primícias, depois se tu quiser voltar para a cama, tu volta, mas primeiro a primícia. Primeiro é Deus, né? Deus tem que ser primeiro, sempre, né? Então, nós temos que negar a vontade da carne, crucificar a carne, né, com as suas paixões, seus desejos, e escolher pelo Espírito. E aí Deus nos fortalece, né? Deus vai estar nos dando, né, aquele amparo para a gente permanecer no Espírito. E aí, quando a gente tem a vitória, Deus nos supre nas nossas necessidades. Não nos desejos, mas nas necessidades. Amém? Então, irmãos, lembrar para os irmãos, esse canal, o objetivo desse canal é a pregação do Evangelho do Reino, né? A palavra diz lá em Mateus 24:14, e será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Amém? E é o que nós estamos fazendo aqui. Então, virá o fim da era da igreja, início do milênio, né? Muitas coisas vão mudar daí quando tiver essa transição aí. Então, a importância de estar pregando o Evangelho do Reino, ter uma palavra que realmente seja genuína, seja fiel ao que está na Bíblia, né? Não está enfeitando, mas está pregando aquilo que está escrito, né? É importante isso. Então, eu peço para vocês, de repente tu entrou a primeira vez no canal, gostou da mensagem, te inscreve no canal, né? Amém? Isso vai ser bom para o canal vai ser mais divulgado para o YouTube, vai ser mais significativo. Então, te inscreve, gostou da mensagem, curte a mensagem, né? Coloca o teu curtir. De repente, algo que tu queira comentar, comenta. Tudo isso faz parte e tudo isso vai fazer com que a mensagem seja mais divulgada, né? Mais valorizada ali pelo YouTube, pelo algoritmo do YouTube, né? Então, comenta, curte, compartilha. De repente tem uma pessoa, eu sinto que devo compartilhar com tal pessoa, né? Para falar com ela também. Essa mensagem falou comigo. Compartilha também. Tudo isso vai ajudar o canal. Amém?
E eu lembro também aos irmãos que temos, então, no próximo, agora o encontro microrregional vai ser em julho, dia 12, né? Demora um pouquinho, mas 12 de julho terá o próximo encontro, e vai ser em Chapecó, lá em Santa Catarina, né? Em Chapecó. E sempre tem, então, dia 12 é o encontro, dia 11 é, então, o culto de recepção, né? Um dia antes tem o culto de recepção. Amém, meus irmãos? E, então, lembro que amanhã também nós temos um grupo na casa da nossa irmã, a Dona Preta, irmã Francinete, que está aqui assistindo, né, pela a live aqui, pela internet, e o grupo dela é um grupo híbrido, dá para participar também pela internet. Ele é ao vivo, presencial, mas também tem uma parte que dá para participar, então, pela internet. Amém? Então, agradeço a vocês e pedir para a Nora, então, fazer a oração final, encerrando a nossa live de hoje. Voltamos daí na live, volta, então, na quarta-feira. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque tivemos comunhão contigo, Senhor, tivemos comunhão com a tua palavra, uns com os outros, Senhor, que tu possa estar operando na vida de cada um de nós, Senhor, que estamos participando dessa live, de todos aqueles que vão assistir, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que tu venha estar alcançando essas vidas, Senhor, guardando a vida de cada um dos familiares, Senhor, que cada um dos familiares também possa vir, Senhor, para a mesa, Senhor, possa participar, Senhor, do banquete do Evangelho do Reino, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que tu venha, Senhor, estar alcançando essas vidas, Senhor, guardando, Senhor, trazendo, Senhor, o livramento, Senhor, de tudo aquilo que não é teu, Senhor, de tudo aquilo que faz parte da carne, do mundo, Senhor. Traz a vitória, Senhor, que cada um deles precisa, Senhor, o suprimento, Senhor, das necessidades. Já te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, então Deus abençoe, irmãos que estão aqui ao vivo, a irmã Francinete, Deus abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Abençoe também o irmão Sullivan e o nosso irmão Zé Marcondes. Amém? Quarta-feira voltamos novamente às 19 horas. Amém. Deus abençoe. Amém.